Boas-vindas a mais uma das nossas análises visuais. Hoje a gente vai pular direto para uma ponte incrível que liga a filosofia abstrata da dança contemporânea até uma atividade de sala de aula super tátil e inclusiva. É simplesmente fascinante ver como dá para pegar aquelas teorias corporais super amplas e transformar tudo isso numa prática concreta, sabe? E o melhor, acessível para todo mundo. E para dar uma olhada rápida no nosso roteiro, a gente começa com a evolução da dança, passa para o momento em que nasce o intérprete criador, depois os elementos da cena contemporânea, entra em arte e inclusão na prática e fecha com a mão na massa em o cenário no papel. Parte 1. A evolução da dança. Para entender como o movimento se transformou, a gente tem que dar um passo atrás. Olhar lá para o passado, para uma época em que a rigidez e aquela precisão matemática ditavam absolutamente tudo nos grandes palcos. Fica muito claro quando a gente compara essas duas eras. Antes do século XIX, a função de quem estava ali no palco era basicamente copiar. O foco era 100% na execução de uma técnica perfeita e inflexível, tipo o balé clássico tradicional. A margem para individualidade? Quase zero. A excelência estava em repetir exatamente o que foi mandado. Mas aí o século XX chega e muda o jogo completamente. A liberdade contemporânea entra em cena. O bailarino deixa de ser só um copiador e toma as rédeas da própria arte. Agora, essa figura central pesquisa, cria e assina a autoria da obra. É um choque tanto entre aquela perfeição técnica engessada do passado e a explosão de liberdade criativa que a gente tem hoje. Parte 2. Nasce o intérprete criador. É exatamente no meio dessa rebelião artística toda que surge uma figura totalmente nova. O palco ganha uma voz ativa, uma expressão humana muito mais crua e real. O ponto central aqui é entender o que é de fato esse intérprete criador. Não é mais só alguém que decora uma coreografia ou que tem aquele corpo padrão de revista. Vai muito além. É o artista que dança e simultaneamente pesquisa e inventa os próprios movimentos. A dança contemporânea nasce justamente desse casamento visceral entre o movimento do corpo e a verdade de quem está ali dançando. E de onde vem a inspiração para inventar esses movimentos novos que fogem dos catálogos? A resposta é do repertório cultural. Isso é, literalmente, a matéria-prima da arte contemporânea. Toda a música que a gente escuta, os livros que a gente lê, nossa ancestralidade, nossas memórias, tudo isso vira tipo uma tinta invisível. E o artista usa essa tinta para dar cor e sentido para os gestos no palco. Dançar vira o ato de expressar a própria identidade para o mundo. Parte 3. Elementos da cena contemporânea. E agora é a hora da gente destrinchar as ferramentas que esses criadores usam para tirar tudo isso da cabeça e colocar no mundo físico, ali na frente do público. Porque a dança contemporânea extrapola os limites do corpo e se mistura de vez com o teatro, com as artes visuais. O palco em si se transforma, né? A dança vai para a rua, para as calçadas, para as praças. A iluminação deixa de ser só para clarear o ambiente e vira um guia emocional, brincando com as sombras. E os figurinos e cenários? Nada daquele luxo intocável. Pode ser uma roupa do dia a dia ou uma peça super desgastada para criar uma atmosfera mais densa. E tem um ponto crucial, a crítica social e política. O corpo vira um instrumento para questionar preconceitos, desigualdades e as falhas da nossa sociedade de um jeito muito direto. Nesse novo cenário, as palavras dão lugar ao que a gente chama de metáforas de movimento. É impressionante como a fisicalidade carrega mensagens instantâneas. Alguém rastejando com dificuldade no chão, por exemplo, não é só um passo diferente. É uma imagem pura e palpável de opressão, de exaustão. Já o simples ato de erguer um braço firme para o alto grita aquela busca incessante por liberdade. Não precisa de legenda nenhuma. O gesto fala por si só. Para ilustrar perfeitamente isso, a gente tem um estudo de caso fenomenal, o espetáculo O Crivo, do Ateliê do Gesto. Eles pegaram a literatura densa do Guimarães Rosa e traduziram isso para o corpo. É brilhante. A atmosfera é terrosa, poeirenta, os figurinos são gastos, rústicos e os movimentos são muito ligados ao chão, bem pesados. Tudo para invocar aquela imensidão árida e a força do sertão brasileiro. É a literatura virando suor. Parte 4. Arte e inclusão na prática. É ótimo ver isso nos grandes centros culturais, claro. Mas como a gente traz essa grandeza toda para dentro de uma sala de aula de um jeito verdadeiramente pedagógico e acolhedor? Olha que incrível essa adaptação usando o desenho universal para a aprendizagem, o DUA. É literalmente quebrar barreiras para libertar a criatividade.
Para estudantes no espectro autista, trocar o medo da folha em branco por moldes vazados e pelo controle tecnológico de uma lanterna elimina muita ansiedade. Para quem tem deficiência intelectual, a gente tira o obstáculo motor da tesoura e traz aquela alegria sensorial de simplesmente rasgar e amassar texturas de papel com as mãos. E para estudantes com TDAH, os segredos são tarefas curtas e muito movimento pelo ambiente. Quando a gente tira essas barreiras convencionais da frente, a descoberta toma conta de tudo. Parte 5. O cenário no papel. Vamos ver como isso tudo ganha vida na prática manual. É aqui que a filosofia, a história do movimento e as estratégias inclusivas viram um objeto 3D que a gente consegue segurar com as próprias mãos. A grande sacada aqui é a construção de um diorama. A gente vai pegar aquelas metáforas abstratas de movimento e traduzir tudo isso usando ilustração, colagem e origami. E o mais mágico é a simplicidade dos materiais. Uma caixa de sapatos velha ganha uma vida nova com recortes de revistas, giz de cera e o feixe luminoso da lanterna de um celular. De repente, criar um espaço cênico complexo sobre opressão ou liberdade vira um projeto hiperacessível. O passo a passo revela a profundidade dessa brincadeira. O primeiro passo é escolher um tema âncora. Pode ser a peça angustiante do dia a dia ou a esperança de se libertar. O segundo passo é forrar a parte interna da caixa e aqui as texturas mandam em tudo. Imagina a diferença sensorial de colar jornal escuro rasgado para criar uma cena melancólica contra amassar um papel alumínio que vai rebater a luz de um jeito super elétrico. No terceiro passo, os personagens entram no palco. Silhuetas recortadas de revistas ou pequenos pássaros de origami esperando para ganhar vida. Aí, no quarto passo, entramos na arquitetura do cenário, organizando os elementos em 3 níveis de profundidade: fundo, meio e frente. Colocar uma paisagem no fundo, uma textura no meio e o bailarino em primeiro plano cria uma ilusão de profundidade que transforma aquele papelão num teatro pulsante. E o quinto passo? Bem, o laboratório de iluminação, que é quando a gente simplesmente apaga as luzes da sala de aula. É na penumbra que a emoção rola solta. Usando só a lanterna do celular, dá para alterar toda a realidade daquele espaço. Focar a luz bem de cima, a luz zenital, cria sombras alongadas e dramáticas no chão. Mudar a lanterna lá para o fundo revela um contraluz espetacular, deixando só a silhueta das figuras. E se você colocar um pedacinho de papel celofane colorido na frente da luz? A cena inteira mergulha num azul tranquilo ou num vermelho de pura tensão. É a magia do teatro dentro de uma caixa de sapato. Para fechar nossa exploração de hoje, a gente não sai com uma resposta pronta, mas sim com um horizonte de possibilidades. Entender como a dança saiu de uma cópia engessada para essa liberdade autoral incrível prova que o nosso repertório cultural é gigante. Juntar essa arte com métodos inclusivos garante que qualquer expressão ache o seu palco, não importa o tamanho dele. Então, com toda essa bagagem inestimável na mente, fica a nossa reflexão final. Se o corpo é uma tela vibrante de memórias incontáveis, qual história ou movimento vai escolher contar a seguir?